Boa noite, Breno. Boa noite, Rodrigão. Estamos de volta aqui no Bate-Papo Alvinegro, hoje recebendo o coordenador da preparação física do Atlético, Daniel Félix, já chegou aqui. Boa noite, Daniel, seja bem-vindo aí. A massa atleticana está aqui para poder te ouvir. Temos muitas dúvidas, esclarecimentos para poder tirar com você. Seja bem-vindo. Boa noite, né? Obrigado. Antes de mais nada, boa noite a todos. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui conversando com essa torcida enorme que a gente lá de dentro do campo escuta bem pertinho, pode ter certeza. É, rapaz, eu até vi nos últimos jogos ali, a gente vê a turma aquecendo ali na hora de sair o gol. Você tá pulando mais que jogador pra comemorar gol, rapaz. Você tá pulando pra cima dos jogadores. Quando o Luan virou lá contra o CSA, quase que você invadiu o campo comemorando. Isso é bom, já tá com o espírito alvinegro. Pois é, Breno, eu acho que a gente se entrega 100% ao nosso dia a dia ali de trabalho, né? Eu acho que não só pela cultura do Atlético, pelo que a gente sempre viu de fora, né, olhando de longe, essa característica de intensidade é uma característica minha também, então acho que foi um casamento perfeito nesse sentido emocional da coisa. Eu fico realmente muito entretido ali com o que acontece dentro do jogo, né, e esses últimos momentos ali, né, de mais intensidade, de mais pressão, quando saiu aquele gol ali no final, a gente com um a menos, foi realmente um momento de alegria, não só minha, mas de todos. Bom, eu vou convidar então o torcedor para poder participar pelo nosso Zap Galo 97220. Não, 971, pô, já tô errando. 97120 9A23, agora. 9A2. 97120 9A23, participe, mande sua mensagem, sua pergunta aqui pro Daniel Félix. Daniel, chegou no Atlético final de junho. E aí? Conta pra gente como é que você encontrou a preparação física do Atlético, como é que foi essa chegada no Atlético? Exatamente dia 24 de junho, né? Uma data que vai ficar marcada na minha carreira. Por se ter, né? Sempre foi um sonho trabalhar num clube gigante como o Atlético, né? Eu tinha acabado de participar de um jogo do turno do Brasileiro, Flamengo e Atlético, e eu pude ver de perto a intensidade que é jogar dentro do Horto, e aquilo sempre ficou na minha cabeça. Quando surgiu a proposta, eu não pude recusar. É uma grande honra realmente. Então essa data do dia 24 de junho vai ficar marcado. E eu encontrei um clube com uma estrutura, como todos sabem, fantástica, né? Muito acima da média, profissionais brilhantes, né? Nível seleção brasileira e alguns efetivamente na seleção brasileira. Fui muito bem acolhido por todos, pelo grupo de atletas, por toda a comissão técnica da casa. Pude conhecer mais profundamente a individualidade de cada um deles e aos poucos ir implementando o que eu acredito em relação à preparação física, em relação à alta performance. E eu acho que a gente colheu alguns bons frutos, e a tendência é que a longo prazo, a gente sempre conversa isso, né, Breno, lá no nosso dia a dia, preparação física, treinamento, performance, a gente sempre tem que pensar a médio e longo prazo. Então, quando você me fez uma pergunta lá, eu lembro no nosso dia a dia, quando é que você acha que o Atlético vai estar 100% fisicamente, ou então no teu entendimento, né? Porque tem sempre isso, cada preparador, cada um tem a sua dose de trabalho, o que acredita enquanto prioridade de treinamento. Então eu sempre falei a médio e longo prazo as coisas vão acontecer, né? A gente entrou ali sem uma pré-temporada, a gente teve 2 semanas para trabalhar e já começou, né, com o jogo eliminatório contra o Cruzeiro, e assim a gente foi indo. Então, muitos jogos, poucas semanas cheias, mas aos pouquinhos a gente vai introduzindo um conceito ou outro ali no dia a dia para que a gente tenha um Galo cada vez mais forte. Então hoje eu vou te repetir a mesma pergunta que eu fiz há um tempo atrás. E aí, e hoje, no seu entendimento, a preparação física do atleta está em que estágio hoje, no seu entendimento? É sempre muito difícil. Eu sei que o torcedor ele quer ouvir um número, né? Mas é sempre muito difícil a gente contextualizar baseado em um número ou em um percentual, né? Eu posso falar em termos gerais, né? Então eu peguei um trabalho bem estruturado, eu peguei um trabalho bem feito, onde as capacidades de resistência elas estavam bem trabalhadas, e o que eu procurei enfatizar foi
foram as características mais determinantes do jogo, que na minha opinião são as características de força e velocidade. Então a gente tem um grupo hoje com uma média de idade mais elevada, que a gente precisava realmente dar uma ênfase nessas capacidades e, consequentemente, fazer com que a performance da equipe se elevasse. Então, eu acho que o Atlético já tinha um bom trabalho, que foi o que eu sempre falei ali no nosso dia a dia, que a minha obrigação era melhorar, evoluir os processos do dia a dia, evoluir o sistema de comunicação, evoluir o sistema de treinamento, evoluir a estrutura em si da Cidade do Galo, e isso a gente tem conseguido fazer. Então eu acho que a gente evoluiu bem nesses primeiros meses, mas tem muita coisa para ser feita. Conforme o tempo vai passando, a gente vai identificando ainda melhor a individualidade dos atletas e o que a gente precisa fazer para esse grupo voltar a vencer e brigar pelos títulos. Bom, vamos colocar, Rodrigão, a participação do nosso ouvinte aí, que está mandando mensagens aí pelo nosso Zap Galo. Vamos sim, Breno. 8h18 agora, vamos chamar a Massa para participar aqui. 97120-9213. Você manda áudios com até 13 segundos, porque 13 é Galo e aqui é Galo sempre. Então a Massa tem vez e tem voz aqui na 90.3, que é a rádio da Massa Atleticana. Fala, Massa, fala aí. Boa noite, Rádio da Massa. Aqui é Nilton Marques de Belo Horizonte. E o que eu queria perguntar para o Félix? Bom, primeiro lembrar aí que o time do Flamengo vem colocando seus titulares para jogar. Às vezes poupa um ou outro jogador, mas a maioria está sempre em campo. E os caras são líder absoluto do brasileiro e estão na semifinal da Copa Libertadores. Ou seja, eles acertaram na decisão, deu certo. Por que o Galo precisou ficar poupando o jogador o ano inteiro, desde o Campeonato Mineiro até os últimos dias, até quando a última eliminação da Sul-Americana? Será que não está na hora de rever essa estratégia? Nós também agora brigando para não cair. Valeu a pena? Não está na hora de vocês darem aí a mão à palmatória e rever essa estratégia? E aí, Daniel, você acha que essa estratégia de ter poupado os jogadores em algumas competições, até enquanto estava disputando a Sul-Americana, Copa do Brasil, o Atlético realmente poupou alguns jogadores em alguns jogos. Você acha que foi a estratégia correta? Eu acho que falar em cima de resultado é sempre pior, né? Uhum. Então, o que eu posso dizer é que todas as decisões que a gente toma no Clube Atlético Mineiro, elas são muito bem detalhadas por todos os membros da comissão técnica. Elas são repassadas a todos os membros da diretoria e discutidas novamente. Então, o que eu acho que foi feito, sem dúvida nenhuma, foi correto, né? Essa impressão que o Flamengo não poupa, ela é errada. Eu estava lá desde o início do ano, né? Para quem não sabe, eu fiquei lá até o mês de junho e são feitas avaliações no nosso dia a dia. E lá se poupa também porque há uma necessidade de poupar, principalmente em casos especiais. Então eu acho que a estratégia do Atlético, pensando só nos resultados agora, depois que tudo aconteceu, ela fica fácil de ser analisada, né? Eu acho que a gente tem que ser nessa hora profissional e verdadeiro com o torcedor e falar para ele que as decisões que foram tomadas foram baseadas na ciência, foram baseadas no que estava acontecendo no nosso dia a dia, baseadas no que ia acontecer para frente. Então, a decisão que foi tomada em priorizar a Copa Sul-Americana, ela foi a decisão correta, até porque os jogos no Campeonato Brasileiro que a gente botou, o time considerado, né, time reserva, a gente perdeu vários deles por alguns detalhes, assim como a gente quando colocou os titulares mesmo, porque o pessoal esquece que também durante a Sul-Americana a gente colocou os titulares várias vezes para jogar, né? Porque parece, quando a gente fala assim, parece que a gente nunca colocou titular para jogar enquanto existia a Copa Sul-Americana, e não foi essa a verdade. Alguns jogos que a gente colocou o time reserva, a gente deixou de somar alguns pontos importantes, mas quando a gente colocou o titular também, a gente deixou de somar alguns pontos importantes. Para lembrar aqui alguns jogos, como o jogo do Botafogo lá no Rio, né? Que a gente teve a infelicidade de uma expulsão, enfim, contestável até hoje. Ou seja, as decisões que são tomadas no Clube Atlético Mineiro, elas são muito discutidas e baseadas em algo
muito grande, né? Então, para a gente ganhar a Sul-Americana era algo realmente muito grande, que acabou batendo na trave nesse ano, mas vamos ver como é que vai ser para frente. Tem mais Zap Galo aí, Rodrigão? Com certeza, mais Zap Galo. A Massa participando aqui, vamos lá, Massa. Boa noite, Rádio da Massa. Aqui é o Robert, do bairro Santa Branca. Minha pergunta para o Daniel Félix é o seguinte: como explicar essa queda de rendimento do time no segundo tempo das partidas, na maioria delas? Tem a ver com a idade do time, principalmente dos jogadores do meio de campo, que tem uma idade mais avançada, ou é realmente a preparação no início do ano não foi bem feita e está refletindo agora? Explica pra gente, por favor, que é muito preocupante essa situação, principalmente nessa reta final do campeonato, que a gente vai precisar do time voando aí para alcançar coisas melhores, né? Um abraço, obrigado. Não só voando, mas performando também, né? Porque a performance do atleta de futebol, ela envolve vários fatores, não só a questão física da coisa. Então, a gente tem que sempre observar de uma maneira mais geral, né? Eu não concordo muito quando a gente fala que quando a gente toma gol nos momentos finais do jogo, a gente relaciona isso diretamente com a parte física da coisa, né? Hoje a gente tem um programa de avaliação dos dados físicos, se a gente quiser falar só sobre parte física, né, para o torcedor entender, que compara o que aconteceu conosco relacionado ao adversário, né? Esse programa ele detalha cada uma das faixas de velocidade, cada uma das zonas de ação que acontecem no campo. Então, relaciona as ações de sprint, relaciona as ações acima de 20 km por hora, relaciona as ações de aceleração e desaceleração. E essas são avaliadas por todo o corpo de profissionais nos momentos pós-jogo ali. E, para surpresa de todos, né, na maior parte dos jogos onde a gente sofreu gol nos últimos minutos, a gente foi melhor nesses números friamente físicos. Ou seja, diz pra gente que a resposta eles podem dar, a resposta física. E aí eu acho que isso vem muito de encontro com esse último jogo agora, né? Esses mesmos dados contra uma equipe jovem, mais jovem que a nossa, com característica mais de velocidade e de potência do que a nossa, como o Santos, a gente foi bem superior nos números, friamente. No jogo antes do jogo do Vasco, quando a gente sofreu o gol também no último minuto, no jogo anterior a gente tinha vencido o jogo do Ceará também no último minuto. Verdade. Né? Então eu acho que muitos fatores contribuíram para que a gente sofresse gol nos momentos finais. E eu acho que principalmente os fatores emocionais da coisa, né? Por exemplo, no jogo você estava falando da comemoração, né, efusiva nossa ali no jogo do CSA lá. Quando a gente faz o gol, de uma maneira ou de outra, no nosso inconsciente a gente relaxa e fala, cara, voltamos a pontuar, voltamos a vencer. Um jogo duro com a menos, como está sendo aqui. E a gente, né, sofre um Quer dizer, gol você de acha pênalti. que existe também uma relação com o lado psicológico da coisa? Total. Performance não só no futebol, mas em todos os esportes de alto rendimento, ela está totalmente relacionada com o lado emocional. E pelas escolhas que a gente fez, pela falta de sorte em alguns momentos que a gente deu também, os resultados não foram vindo, a pressão foi aumentando e isso é natural. Agora, uma coisa o torcedor pode ter certeza absoluta. Eu já vi alguns grupos passarem pela minha mão, mas esse grupo do Atlético é um grupo que treina muito e com muita intensidade, um dia depois do outro, sem parar. Com uma média de idade mais avançada, com alguns jogadores com característica, né, mais de resistência do que de potência, mas caras fenomenais no nosso dia a dia, caras que a gente tem que pedir para tirar treinamento, porque senão exagera, senão passa do ponto. Então, uma certeza o torcedor do Atlético pode ter. Quando a gente estiver no momento de mais tranquilidade, e esse momento tende a voltar agora, a gente vai ver o clube performando ainda mais fisicamente, porque uma coisa está totalmente associada à outra. O jogo do Santos foi um exemplo disso, né? Eu acho que a gente, mesmo com 2-0 no placar, né, nada aconteceu no segundo tempo para que a gente sofresse de alguma maneira, e o time continuou performando, os números mostraram isso, e eu acho que todo mundo saiu do estádio com essa impressão também.
Tem mais aí, Rodrigão? Pra gente poder Com certeza, Breno. Muito mais. 8h27 agora. Vamos colocar massa aqui, ó. Zap Galo 971209213. Alô, Rádio da Massa, aqui é o Guilherme do Sion. Eu queria perguntar ao Daniel em relação ao Michael Bolt, se está havendo algum treinamento para ele aumentar a velocidade que justifica o apelido dele, porque a gente vê em jogos ele perdendo corridas de pequeno espaço para, inclusive, adversários mais velhos e tudo mais. Se tem algum tratamento específico que a gente vê nitidamente que o apelido não justifica. Muito obrigado. Vem sendo feito. Bolt, um atleta, né, que foi reconhecido no seu início de carreira por essa característica de velocidade. Teve alguns problemas de lesão, né, no joelho e tende a voltar. É um cara extremamente dedicado no dia a dia. É um cara que, um desses casos que eu acabei de falar, que pede para treinar cada vez mais. Um garoto extremamente interessado em evoluir, em amadurecer no dia a dia. E ele faz um programa assim, um programa de potência direcionado para ele, um programa de desenvolvimento da velocidade direcionado para ele. E como eu falei, aos poucos ele vai, com certeza, performar da maneira que a galera tá esperando. Bom, antes da gente passar para a Gabi com a participação do pessoal de casa, ó, eu quero dar uma dica para você que quer ter um sorriso bonito e confiante. Procure a Clínica Sorriso. Lá você pode fazer implantes, colocar prótese, aparelho ortodôntico e facetas de porcelana. Procura Sorriso, no Barreiro, na Avenida Sinfrônio Brochado, número 551, telefone 3568-0551, ou em Betim, na Rua Inconfidência 478, telefone 2571-0003. Sorrisos Clínico-Odontológicas, a Clínica do Sorriso Confiante. Gabi, tem participação da turma aí? Tem sim, Breno, muitas participações aqui. Tem o Marcelo, também o Júlio, o Gilberto de Santa Luzia. A Kelly tá elogiando o trabalho do Daniel, tá falando que mesmo com pouco tempo ele já mostrou bastante diferença aí no time. Tem também uma participação aqui, é do Marcelo lá de João Pinheiro. Ele é do interior e tá ligado na Rádio da Massa. E ele tá perguntando o seguinte, Daniel, se você é parente do Zé Welles, que ele diz que parece demais com ele. Pois é, cara. Pois é, Zé, né, cara? A gente tem, acho que, um olho puxado ali, um pouco parecido. O pessoal pega no nosso pé ali no dia a dia. Mas parece sim. Parece, mas não é. Parece, mas não é. Com todo respeito, hein, Zé? Vamos lá então, vamos chamar mais Zap Galo aqui com áudio agora. 8h30, rolando bate-papo alvinegro ao vivo aqui na Rádio da Massa. Fala, Massa. Uma boa noite, galera atleticana. Aqui é o Israel do bairro Ouro Negro, Ibirité. Saudações, é nóis. Vamos pra cima dele, Galão. Domingão, vamos ganhar do São Paulo lá. Boa tarde, Rádio da Massa. Eu gostaria de saber do Daniel Félix qual a evolução do trabalho dele atual para o trabalho que ele apresentava no Flamengo. Evolução do trabalho, difícil comparar dois grupos, né? Um perfil um pouco diferente ali. Eu acho que o que eu busquei enfatizar e priorizar no Atlético é um pouco mais da individualidade, né? Do grupo que a gente tem aqui, né? Eu procurei rapidamente tentar entender o que acontecia com cada um deles, para que eu enfatizasse um pouco mais as capacidades de força e de potência como elas devem acontecer, né? O grupo do Flamengo é um grupo que eu já conhecia há um pouco mais tempo, ficava mais fácil ali com o conhecimento, né, de cada um deles influenciar. Mas eu acho que a gente que está na ciência do treinamento, a gente tem que estar sempre buscando evolução no nosso dia a dia, tem métodos novos surgindo por aí a todo instante, a gente tem que estar sempre atento ao que a ciência traz para a gente de novo, e isso é rotina nossa. Então, podendo comparar uma coisa ou outra ali, eu acho que, principalmente em relação ao desenvolvimento de potência, eu aqui no Galo consigo fazer ele de maneira mais abrangente, mais profunda e um pouco mais individualizada do que a gente fazia lá. Tá certo, mais um áudio aqui, mais participações. Ei, Rádio da Massa. Eu queria perguntar ao preparador físico do Atlético por que o Atlético sofre tanto com o time que tem pouquíssima intensidade.
O Atlético, todas as vezes que encara um adversário que corre muito, tem muita dificuldade. O Atlético marca muito pouco, perde muita dividida, marca de longe. É um time que eu fico comentando aqui com os amigos. Eu acho que o time do Atlético é um time frouxo. O time não dá conta, não tem intensidade. É o Aurélio que falou aqui. Pô, Aurélio, eu espero que você tenha visto o último jogo do Santos, né? Hoje, inclusive, a gente passa sempre um vídeo pós-jogo, né? Falando do que a gente pode melhorar e do que a gente pode evoluir. E uma coisa que aconteceu nesse último jogo do Santos foi isso que você falou, do encurtamento dos espaços, né? Uma questão que sempre foi muito debatida entre nós, né? Sempre muito trabalhada, também pelo Rodrigo, para que a gente pudesse estar sempre encurtando e diminuindo os espaços. A tendência é que o treinamento fique cada vez mais intenso para isso acontecer, né? Então o que a gente busca no nosso dia a dia é fazer com que eles treinem cada vez mais intensos para que esses espaços possam ser encurtados, né? Mas é uma questão mais ampla do que só a parte física. Daniel, tem uma coisa que eu acho que é legal para a gente poder passar para o torcedor, que a gente já conversou e isso algumas vezes na Cidade do Galo, que é a questão de você fazer um trabalho específico com cada jogador, né? Porque o grupo do Atlético é um grupo grande, mas cada um estava me passando que existe uma determinada situação que tem que ser tratada diferente. Não tem como você passar algo só para o grupo todo. Você me disse que os jogadores agora chegam mais cedo para poder fazer esse tipo de treinamento. Queria que você passasse isso um pouco e relatasse o caso, por exemplo, de alguns jogadores. Eu sei que o Luan faz um trabalho especial, né? Que ele chega até um tempo maior. Conta isso um pouquinho para o torcedor. Hoje o grupo, ele, né, obrigatório a chegada 1 hora antes, para que todos passem por esse processo que a gente chama de ativação pré-treino, né? Existem vários dias que existe uma ativação geral, que todos passam por aquela característica da valência física força, né? Ou pela potência ou pela força preventiva, além de todo os estímulos individualizados que são feitos. Ou seja, hoje, junto com a fisioterapia, que diga-se de passagem, um trabalho brilhante feito pelo Guilherme Fialho, fisioterapeuta da Seleção Brasileira, junto com o Frank e com o Leo, 2 grandes profissionais também, somado a gente da preparação física, né, que sou eu, Luiz Calil e Ricardinho, que é o responsável pelo programa de força, um outro profissional brilhante. Cada um tem a sua ficha de trabalho individualizada, que se baseia nas avaliações de movimento que foram feitas tanto no início do ano quanto no meio do ano, são feitas constantemente, os testes de força, né, que detectam equilíbrio e desequilíbrio muscular, os testes vindo da fisiologia, né, com o Roberto, que dão pra gente todo esse direcionamento da linha para quando a gente vai individualizar o trabalho. Então, na prática, como é que ele funciona? Os atletas chegam, cada um tem a sua ficha, cada um deles já vai sendo direcionado para um desses profissionais e a gente vai tocando ali os exercícios que vão objetivar o desenvolvimento de cada um deles. Então, por exemplo, o Luan é um cara que tem uma necessidade de força central, né? Porque tem uma dor no pubis que vem sendo trabalhada. Ou seja, o Luan é um cara extremamente responsável, chega 1 hora antes sempre, faz o trabalho de uma maneira brilhante, por isso que está conseguindo jogar em alto nível como ele consegue jogar. O Hever tem, por exemplo, uma falta de mobilidade do tornozelo. Então ele chega todo dia mais cedo, faz o trabalho de mobilidade do tornozelo. E por aí vai, cara. Tem vários outros jogadores que, né, se a gente for ficar falando aqui, eu vou falar do grupo todo. Você tinha me comentado algo interessante do Giovânio, né? Que ele tinha chegado com a musculatura diferente, não é isso? Giovânio, eu trabalhei com ele tanto na China, né? E depois vi um pouco do que aconteceu com ele no Flamengo também. Uma necessidade de técnica de movimento um pouquinho aprimorada, biomecânica de corrida, não necessariamente diferença de força, mas principalmente uma biomecânica mais apropriada, que vai fazer com que ele, ao longo do tempo, consiga gerar mais potência e ter mais economia de energia, né? Economia de movimento, que a gente chama. Então o Gel também faz um trabalho de coordenação de movimento, de técnica de movimento, que vai ajudar ele nesse momento final, um cara de velocidade, né? Que pode aí no futuro voltar a ajudar a gente.
Tá aí, ô Rodrigão, vamos chamar um intervalo, mas antes a gente tem que fazer sorteio aqui no programa, né? Todo programa tem sorteio. Tem que ter brinde, então, né? Tem que ter brinde. Vamos dar um brinde então pro torcedor. Lá. Vamos sortear 2 almoços lá na Cantina do Sorriso. Beleza. A Cantina do Sorriso é um lugar para você fazer amigos e alimentar a alma, lá na rua Visconde de Taunay, 263 no São Lucas. Lá conta com mais de 19 opções de prato feito lá todos os dias. Você vai ser atendido pelo Anderson Sorriso, grande Anderson. Já foi um grande centroavante, rapaz. Jogava muita bola, nosso Anderson. A pergunta é a seguinte pro torcedor que tá ligadinho aí. Primeiro turno, o Atlético jogou contra o São Paulo. Quanto ficou o jogo e quem fez o gol do Atlético? Eu já ajudei demais, hein? Aí, quem acertar, fatura aí 2 almoços lá na Cantina do Sorriso. Vamos pro rápido intervalo e a gente volta. E aí, ó, vou apertar aqui o Daniel Félix, porque é o nosso amigo Luizinho, viu, Daniel? Que é nosso, já foi jogador do Galo, né? Zagueiro do Atlético, disputou a Copa de 82 lá na Espanha pela seleção brasileira, nosso comentarista aqui. Ele fica achando ruim que o Atlético vai muito pra academia. Nós vamos falar sobre isso, então, na volta do intervalo. É isso aí, 8h37. Tá rolando aqui o bate-papo alvinegro. Breno Galante trazendo ele, convidado Daniel Félix, coordenador da preparação física do Atlético. Intervalo, já a gente volta com muito mais. 8h38 agora. Na Rádio da Massa, as suas noites são pra lá de especiais. De segunda a sexta, sempre às 8 da noite, você se conecta na 90.3 com os melhores programas que só falam do Galão. Na segunda tem o Debate Galo. Às terças, Bate-Papo Alvinegro. Na quarta, Camisa 12. Na quinta tem o Fala Galo. E pra fechar, na sexta tem o Rolê com a Massa. Se é Galo, é 90.3. 90.3. A número 1 da massa. Fala galera do 90.3, que é o Galabelo, dando aqui as boas-vindas, que seja um sucesso, que a gente esteja sempre junto aqui, valeu? Que é Galo. Eu tava trabalhando numa obra, peguei um vergalhão e quase encostei o vergalhão no fio. Eu até ouvi uma voz meio estranha. Vai, rapaz, chega mais perto, tá quase encostando. Deu um arrepio, ô louco, eu que não dou mole pra morte. Fique atento, nunca chegue perto da rede elétrica. Qualquer descuido é morte na certa. Em caso de dúvidas, ou se for construir próximo à rede elétrica, entre em contato com a CEMIG pelo 116. CEMIG, nossa energia, sua força. Mande seu alô. Peça aquele som. Zap Galo 971209213. De atleticano para atleticano. Num combate, tudo é possível quando se tem fé, comando, raça, foco e o apoio da massa. E o próximo duelo já está marcado. Domingo, a partir das 4 da tarde. De um lado, o 4º lugar do Brasileirão e do outro, o Galão da Massa. Direto do Morumbi, ao vivo. E você já entra no clima a partir das 3 da tarde com o time show de bola da 90.3, mandando ver comentários, análises, entrevistas, escalação, muita informação e notícias exclusivas do Galão. Ah, e você, é claro, no Zap Galo, mandando o seu alô pra geral. Que é Cris do Colonial, vencer, vencer, vencer. Galo e São Paulo, ao vivo e com muito mais emoção, é só aqui na Rádio da Massa. É 90.3. Essa da massa pra você. Olê, 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 olá. 90.3, nunca para de tocar. Galo, galo. 8h40 de volta, bate-papo alvinegro com Breno Galante. Estamos de volta. E antes, uma dica para você aí que está precisando de fazer fisioterapia, pilates ou melhorar sua qualidade de vida, procure o Crote. O Crote é uma clínica especializada em fisioterapia ou reabilitação e prevenção de lesões. Oferece um atendimento com qualidade e compromisso com o bem-estar do seu paciente. O Crote atende a vários convênios, fica na rua Professor Otávio Coelho de Magalhães, número 111, no Mangabeiras, dentro do Hospital Ortopédico. Vem viver com mais qualidade de vida. Crote Fisioterapia, 3289-1235. Voltando aqui com o nosso convidado de hoje, o coordenador da preparação física do Atlético, Daniel Félix. Daniel, como eu disse antes aí do intervalo, o Luizinho, que é nosso comentarista, ele sempre
fala aqui no programa, pô, o Atlético vai muito pra academia. O Atlético tem que fazer mais trabalhos em campo, até porque já é uma rotina, né? Depois dos jogos, logo no dia seguinte tem aquele trabalho regenerativo, e teve algumas semanas que o Atlético utilizou até de 2 dias, um segundo dia, para fazer um trabalho específico de força na academia. E rapaz, o Luizinho, que ainda é, né, da geração ali de 80, ele falou: na minha época não tinha isso não, a gente tinha que trabalhar em campo. E aí, o que você acha? Não, antes de mais nada, né, eu acho que a gente tem que respeitar demais o pessoal que vivenciou essa época, porque trazem pra gente informações fantásticas, né? Eu tive a honra de trabalhar no clube lá do Zico, no CFZ do Rio de Janeiro. Tive a honra de trabalhar com Jaime de Almeida no Flamengo, caras que, né, hoje em dia divido o dia a dia com o Éder. Cara, às vezes eu olho pro lado e falo, bicho, não é possível. E procuro aprender muito com eles e respeitar demais a opinião deles, porque foram caras que viveram coisas muito grandes, né? Então, mas ao mesmo tempo também viveram uma outra época do futebol, né? Hoje em dia, todas as ações de alta intensidade, elas evoluíram muito, né? Tem um estudo, por exemplo, só pro torcedor saber, do futebol inglês esse, né? Mas que a gente tem uma evolução muito parecida no futebol brasileiro. Nos últimos 12 anos, de 12 a 15 anos, as ações de alta intensidade de sprints, elas aumentaram mais de 57% no jogo de futebol. Isso eu estou falando só dos últimos 12 anos, né? Imagina se a gente relacionar isso com a década de 80, de 70. Então, antes de mais nada, eu respeito essa ideia, e naquela época talvez não houvesse a necessidade, e também talvez não houvessem métodos tão evoluídos de treinamento indoor dentro da academia como a gente faz hoje em dia. Hoje tem muita coisa de prevenção de lesões que a gente faz dentro da academia, né? Um bom sistema de treinamento de força, um bom sistema preventivo faz com que o atleta seja mais resiliente dentro de campo, né? Seja menos suscetível a lesões. Então, a opção por, em alguns momentos, isso depende muito do resultado das avaliações da fisiologia, a gente sim, no dia mais 2, que a gente chama, né? No pós-jogo mais 2 dias, a gente mantém eles ainda no treino de força, fazendo um estímulo mais regenerativo, porque isso vai dar a supercompensação que a gente precisa para o dia do jogo, né? Então não quer dizer que eles estejam lá dentro não fazendo nada, ou fazendo só recuperação, massagem, não é isso. Eles estão lá dentro para que eles sejam preservados de algumas ações de campo que vão gerar um desgaste desnecessário para a hora do jogo. Agora, como aconteceu nas últimas 1 semana e meia, se eu não me engano, acho que foi até coincidentemente depois que a gente se falou, mesmo no dia mais 2, ou seja, no 48 horas após o jogo, os resultados da fisiologia apontavam pra gente um desgaste pequeno dos atletas. Então, o Rodrigo optou por levá-los pro campo também. A gente optou por levá-los pro campo. É até algo que a gente estimula nos caras ir pro campo. Porque você pode ter certeza que uma coisa o atleta de futebol não gosta, que é ficar dentro de sala de academia. Se você for perguntar para todos eles, a preferência está sempre no campo. E como eu te falei, esse é um grupo que gosta de trabalhar. É um grupo que gosta de trabalho. Isso eu posso falar de boca cheia, porque é um grupo que treina com muita intensidade. Então sempre que a gente propôs alguma coisa, algum tipo de trabalho, seja ele 8 horas da manhã ou 7 horas da noite, em qualquer lugar, eles foram para campo com muita intensidade, sem reclamar e sem questionar nada, né? E até essa situação de ter esse descanso, esse regenerativo, tudo, a gente pode dizer que isso está assimilado, por exemplo, ao que aconteceu, por exemplo, com o Jair, essas lesões, que é realmente porque o jogador chega num estágio que ele tem que ter um descanso e às vezes ele não consegue pela situação do calendário e acaba estourando. O Jair recuperou, depois teve uma lesão no mesmo lugar. Quer dizer, essa situação de não ter um espaço de tempo para poder ter um descanso. A situação do Jair envolve um pouco disso e um pouco da própria característica do atleta, né? O Jair é um cara que a gente vai buscar trabalhar a resiliência dele de uma maneira mais profunda. A gente quer que ele consiga performar jogo após jogo, né? É um cara extremamente dedicado, faz tudo que a gente pede todos os dias. Todos os testes, as avaliações que a gente fez nele não diagnosticaram nada de muito grave, ou seja, é uma característica dele.
ter que recuperar mais tempo do que os demais atletas, mas isso não faz dele um cara melhor ou pior fisicamente. Só um cara que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. E aí o que aconteceu? Ele sente no jogo do Botafogo, né? No momento que a gente também precisava, tinha algumas indicações que ele poderia se lesionar, mas a gente precisava dele. Se tornou um cara do dia para a noite indispensável, ou seja, que é uma situação muito particular. É difícil isso acontecer num grupo tão homogêneo como o nosso, né? Ter um cara que se destaque tanto e seja um pilar tão forte ali no meio campo, que seja, entre aspas, indispensável naquele momento. Então ele foi para o jogo do Botafogo, acabou sentindo, o que tornou a recuperação dele muito curta para o jogo do Colón. No jogo do Colón a gente sabia, ele sabia, todos nós sabíamos do risco que a gente estava correndo em botar o Jair no campo. Mas como era um jogo decisivo, o Jair é um cara fantástico enquanto ser humano também. Fez questão de ir para o campo, fez questão de se expor, fez questão de estar ali vivendo aquele momento com a gente. E, cara, enquanto ele esteve no campo, ajudou demais. Então a decisão que foi tomada foi uma decisão correta, né? Não foi nada que expunha a saúde do atleta, era somente uma lesão muscular, que infelizmente aconteceu. Mas como todas as outras, a do Ceará também, que foi no pós-Colón, né? Já no jogo do Ceará, todos os indicadores levavam a gente a entender que existia uma probabilidade alta, mas que a gente também correu o risco, foi pro risco e acabou acontecendo também. Então acho que hoje a gente tem no Atlético um centro de excelência de um nível muito alto, né? Comandado pelo Rodrigo Lasmar, que é o médico da seleção brasileira, seguido pelo Felipe Calil, médico também da seleção brasileira, fisioterapeuta Guilherme, também da seleção brasileira. Todos os demais integrantes e membros ali da comissão técnica são caras muito qualificados. Robertinho Chiari, que é o fisiologista, muito qualificado. As discussões são muito amplas, muito duradouras, e a gente consegue identificar bem e diagnosticar bem o que acontece com cada um dos nossos atletas e o risco que a gente corre quando coloca em campo cada um deles. Mas é um contraponto do que a gente estava falando antes, né? Às vezes pode parecer que a gente poupa demais os atletas, mas na verdade a gente quer eles sempre dentro do campo, performando, mesmo que as lesões aconteçam. E elas vão acontecer. Elas fazem parte do esporte de alto rendimento e cabe a gente minimizá-las, né? Então eu acho que hoje o Atlético, graças a Deus, devido a isso tudo que eu acabei de falar, tem um número baixo de lesões, apesar das últimas que aconteceram aí do Jair e do Ceará. Mas a gente está num caminho muito bom e a tendência é que elas aconteçam cada vez menos, se Deus quiser. Bom, Rodrigão, vamos dar uma passadinha no Zap Galo, mas antes me conta uma coisa. Você quer ganhar dinheiro ou não? Demais, velho. Então eu vou te falar uma coisa. A Save Cash, com a Save Cash é fácil. A partir de agora, faça todas as suas compras com o aplicativo Save Cash e ganhe dinheiro de volta em sua carteira digital. E você pode usar esse dinheiro em outros estabelecimentos, transferir, sacar, são muitos benefícios. Baixe agora o app da Save Cash, entre no site savecash.com.br, guarde esse nome, Save Cash. Dá uma passadinha então no Zap Galo? Vamos lá. Faltando agora 10 minutos para as 9, vamos acionar a Gabi Silva com o Zap Galo. Vamos colocar a massa para participar com a gente. Tem o Ronaldo de Matheus Leme, também o Alisson de Ribeirão das Neves, o Roger lá em Capelinha, o Wesley lá no Buritis. E tem uma pergunta para você do Juliano, ele lá de Mariana. Ele está falando o seguinte: tanto se fala nesse calendário apertado do futebol brasileiro, ele gostaria de saber de você, Daniel, qual intervalo seria o ideal de uma partida para outra? Normalmente uma semana, né? Normalmente uma semana. Quando a gente fala de calendário apertado, né, a gente entende os jogos no final de semana e no meio de semana, passando de um volume grande de jogos ali, né? Quando você tem muitos jogos na sequência. Então, com uma semana de intervalo entre os jogos, que a gente chama de semana cheia, é o suficiente para que a gente consiga recuperá-los, treiná-los e deixá-los 100% para o final de semana novamente. É isso aí, vamos acionar agora as mensagens por áudio aqui, faltando 9 minutos para as 9. Na 90.3, quem apita é o torcedor. Fala, Massa, fala aí. Boa noite, Rádio da Massa, que é Yuri Lara de Antônio Dias. Gostaria de saber do Daniel Félix se existe uma preparação específica para as categorias de base, para que os meninos cheguem bem no profissional. Fala, Yuri, boa noite, cara. Eu tô tendo
o prazer e a honra de comandar ali e de coordenar o que acontece hoje na base também, né, junto com o professor Pimenta, professor Tani, professor Marcelo Lucchesi. A gente tem feito, né, algumas reuniões, né, para conhecer um pouquinho melhor o que estava acontecendo ali com eles, quais eram as necessidades de cada um dos profissionais, e conhecer tecnicamente um pouquinho mais os caras que lideram ali cada uma das categorias. Então, o que eu vejo hoje no Atlético é um trabalho muito bem feito, né? A gente tem uma estrutura para a base muito boa, pode ser melhorado em alguns aspectos, mas isso já está na nossa pauta. Claro que o sistema pode evoluir como um todo e sempre pode evoluir, mas hoje tem sim uma preparação específica, bem direcionada por categoria, começando lá no Sub-12, com as prioridades, com as ênfases que tem que acontecer no Sub-12, com um treinamento de força progressivo, né, com a gente deixar de lado um pouquinho dessa especialização precoce que existe no futebol brasileiro, ou seja, a gente fazer muita coisa tática lá embaixo, muita coisa física lá embaixo, né? Eu acho que o jogador ele tem mais que ter o contato com a bola, se apaixonar cada vez mais pelo jogo, porque aí sim, quando ele chegar ali no Sub-17 para o Sub-20 até o profissional, aí sim ele vai ter cargas bem específicas, mas esse trabalho existe sim. O Marquinhos, por exemplo, é um desses casos, né? Chegou muito bem preparado, com um nível de força e de potência muito bom. Então esse trabalho existe, ele é muito bem feito e ainda pode ser melhor. Legal, e tem gente aqui falando do seu sotaque também, puxando, conhece um pouquinho carioca. Vamos ouvir a Massa aqui. Esse é engraçado, fala Massa. Boa noite aí, galera. Aqui é Galo, aqui é mais duro. Eu só queria ressaltar aí, que a voz do Daniel tá parecendo, eu achei que era o Vanderlei Luxemburgo que tava falando, né? Porque a voz dos dois é igualzinho. Eu até estranhei isso aí, ó. Tem mais aí, Rodrigão? Vamos lá. Muito boa. Boa noite, galera. Abraço. Então, eu gostaria de saber do Daniel se esse elenco aí com essa média de idade alta, como ele disse, se isso dificulta o trabalho dele, né? Se existe alguma preparação diferenciada para esses atletas, como que é o dia a dia. Abraço, boa noite. Existe sim, né? Normalmente, né, um atleta com uma média de idade uma idade mais elevada, a gente tem uma necessidade de recuperar eles de uma maneira também mais longa, mas a gente tem tido excelentes respostas, né? Eu estou impressionado com a performance do Léo, de 40 anos, estou impressionado com o dia a dia do Ricardo, Hever, enfim, caras que, né, Fábio Santos é impressionante, Fábio Santos roda 11.8, quase 12 quilômetros todo jogo, domingo e quarta, e tem sim uma preparação especial, principalmente mais voltada para a recuperação desses caras, né? Algo mais voltado indoor ali no treinamento de força, mas a gente tá atento a isso e graças a Deus eles estão performando no alto nível ali. Vamos para a última então, vamos lá. Boa noite, Rádio da Massa, aqui é o Leite Contágio. Ô Félix, o que acontece com o Luan? Porque ele sempre morre no segundo tempo, porque na minha época de escolinha, o cine era no sábado, na sexta-feira tinha um cine privê, e hoje? Não, cara, o Luan é um cara extremamente responsável, né? Um cara que nunca se negou a fazer nenhum tipo de trabalho que a gente pediu. Não vejo exatamente dessa maneira, ele morrendo em todos os jogos no segundo tempo. Vejo ele em alguns jogos pela entrega física e emocional do Luan ser muito grande. Em alguns momentos ele não consegue dosar tão bem, mas, por exemplo, no jogo do CSA ele correu até o final do jogo e, né, fez o segundo gol, saiu ali no finalzinho por uma questão mais tática, mas, cara, não tem o que falar desse profissional, um cara que veste a camisa, um cara que tem o coração atleticano e tem tudo para continuar dando alegria pra gente aí. Bom, vamos passar então com a Gabi para ver o vencedor que vai ganhar 2 almoços lá na Cantina do Sorriso, na Rua Visconde de Itaunay, 263 no São Lucas, que conta com mais de 19 opções de prato feito. A pergunta era, quanto ficou o jogo do primeiro turno entre Atlético e São Paulo e quem fez o gol do Galo? E aí, Gabi?
Quem acertou foi a Amanda lá de Betim, final de telefone 3471, ficou 1-1 com o gol do Alejandro. Tá aí, a Amanda, então, dá uma passadinha lá quando ela quiser levar um acompanhante lá na rua Visconde Taunay 263 no São Lucas, na Cantina do Sorriso. Para fechar, o Daniel, queria te fazer uma pergunta rapidinha em relação a essas mudanças de treinador. Sai Rodrigo Santana, entra Wagner Mancini. Isso muda de alguma forma o seu trabalho, o seu planejamento de preparação física? No sentido de entrosar o mais rápido possível, né? De passar para o Wagner todas as informações que a gente tem, toda a metodologia que a gente tem no dia a dia. Eu sempre fui um cara que briguei muito por ter um profissional fixo nessa função que eu tô, exatamente por esses momentos acontecerem, né? Eu acho que fica mais fácil o entendimento dele quando tem um sistema bem definido de treinamento, e que ele possa ter todas essas informações à disposição o mais rápido possível. A gente fez algumas reuniões esses últimos dias, ele já está bem por dentro do que está acontecendo. Então é sempre ruim, troca é sempre ruim, né? Porque tem esse tempo, demanda esse tempo para encaixar em relação ao que acontece no treinamento, mas eu espero que isso tudo aconteça da maneira mais rápida possível. Já foi um primeiro momento muito bom e que os resultados voltem a acontecer para a gente ter mais tranquilidade ainda no nosso dia a dia e colocar o Atlético exatamente onde ele merece, que é nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, brigando por todos os títulos. Tá aí, eu queria agradecer então, primeiro ao diretor de comunicação do Atlético, ao Domênico Bering, que está nos ajudando aqui a trazer o Daniel aqui, ao Cássio Arregui, assessor de imprensa do Atlético, que está aqui conosco, conhecendo a rádio, está aqui ligadinho com a gente aqui, e a você, Daniel. Te desejar então muito boa sorte aí nessa reta final de campeonato e que 2020 o Atlético consiga fazer uma boa pré-temporada pra gente almejar títulos para essa torcida, né? É o que a gente quer, Breno. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu espero que a gente consiga continuar fazendo um bom trabalho ali no dia a dia, e eu tenho certeza que pro ano que vem, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de tranquilidade, a gente vai dar passos firmes aí rumo aos títulos, porque é isso que um grande clube como o Atlético tem que almejar e tem que buscar no seu dia a dia. Título. É isso que a torcida quer, é isso que a gente quer e é isso que o Atlético merece. Tá aí, torcedor. Agradecer a audiência de todos, agradecer a Gabi, ao Rodrigo Trindade, sempre compartilhando amizades por aqui na rádio. E terça-feira que vem tem mais Bate-Papo Alvinegro. Grande abraço a todos e boa noite. Valeu, Breno Galante, valeu, Félix, valeu toda a equipe.